Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar as operações com conjuntos, mais especificamente a união e a interseção. Então vamos para a nossa aula. Primeiro nós estudaremos a união de conjuntos, ou como também é conhecida a reunião, certo? Então para entender a união de conjuntos, nós vamos considerar aqui dois conjuntos numéricos, o conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto B formado pelos elementos 4, 5, 6 e 7. Se eu pegar esses elementos de A e esses elementos de B e colocar eles todos em um único conjunto, chamado de C, certo? Então, eu vou ter o conjunto formado pelos números 1, 2 e 3 que pertencem ao A, 4, 5, 6 e 7 que pertencem ao B. Então, esse conjunto C está reunindo todos os elementos que estão em A e que estão em B. Então, a esse conjunto eu dou o nome de A união B, certo? Esse símbolo aqui, esse U grandão, é o símbolo que representa a união. Então, aqui eu leio A união B. Esse conjunto é a reunião de todos os elementos de A e de B. Então, a definição formal de união de dois conjuntos, então teria o seguinte: a união B vai ser igual a um conjunto formado por todos os elementos X, tal que X pertence a A ou o X pertence a B. Esse ou aqui não é que vai significar que ele vai ter que pertencer só a A ou só a B. Esse ou vai dizer que são todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. Ou ainda, eu posso ter um elemento que pertença tanto ao A quanto ao B, certo? Então, essa é a definição formal de união. São todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, ok? Vamos ver mais um exemplo. Para esse exemplo agora, vamos usar o conjunto A formado pelas letras A, B e C e o conjunto C formado pelas letras C. Aliás, o conjunto B formado pelas letras C, D, E e F. Então, a união desses dois conjuntos, A união B, vai ser igual. Quem são os elementos de A? O A, o B e o C. Quem são os elementos de B? O C, o D, o E e o F. Percebam ó, que eu tenho o C tanto no conjunto A e quanto no conjunto B. No entanto, não é preciso eu repetir esse C aqui duas vezes. Se eu estou unindo esses conjuntos e tem algum elemento que se repete nos dois, então vou colocar esse elemento só uma vez. Então aqui do B agora falta colocar apenas o D, o E e o F, certo? Então sempre que eu vou fazer a união de dois conjuntos, se eles possuírem elementos em comum, eu não vou repetir esses elementos, eu coloco esse elemento apenas uma única vez. E aí como é que ficaria a representação gráfica dessa união de conjuntos? Como é que ficaria isso representado num diagrama de Venn? Então vou ter aqui, se os dois conjuntos possuem elementos em comum, então esses círculozinhos aqui do meu diagrama de Venn vão ter que estar se sobrepondo. O A e o B vão ter que ter uma parte em comum, que é essa parte aqui, ó, que está pertencendo aos dois. Então quem são os elementos de A? Eu tenho o A e o B, e eu tenho o C que pertence tanto ao A quanto ao B. Então vou colocar o C aqui onde está a parte comum dos dois conjuntos. Então, do conjunto B agora falta representar apenas o D, o E e o F. Então, como os dois conjuntos estão os dois pintadinhos, essa parte escura pintada vai representar a minha união dos conjuntos A e B. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Aqui no meu exemplo 2, eu vou considerar agora o conjunto A formado pelos elementos A, B e C e o conjunto B formado pelos elementos D, E e F. Então, a união de A com B, a união B aí vai ficar o quê? A, B, C, que são os elementos de A, D, E, F, que são os elementos de B. E a representação disso aí no diagrama de Venn ficaria da seguinte maneira: como eles não possuem nenhum elemento em comum, então os meus dois conjuntos não vão se tocar, vai ficar um do lado do outro, sem ter nenhuma parte em comum pertencendo aos dois. Então, os elementos de A, B, C, os elementos de B, D, E, F, e eu vou pintar aqui os dois conjuntos para dizer que isso é a minha união. Eu vou unir tanto os elementos de A quanto os elementos de B, ok? Então, a parte colorida aí está representando a união dos dois conjuntos, beleza? Vamos ver agora algumas propriedades
relativas à união de conjunto. Tem algumas propriedades aí específicas. A primeira propriedade que a gente vai ver vai ser o elemento neutro. Quem é o elemento neutro da união? Se eu fizer a união do conjunto A com o conjunto vazio, então vou obter como resultado o próprio conjunto A, porque o conjunto vazio não possui nenhum elemento, então quando eu unir os dois eu vou ter somente os elementos do conjunto A, ok? A segunda propriedade é a propriedade idempotente. O que significa isso? Significa que se eu fizer a união de um conjunto com ele mesmo, no caso aqui A união A, eu vou obter também o próprio A. Porque se eu estou reunindo os elementos dos dois conjuntos, os dois conjuntos são iguais, então eu vou ter simplesmente os elementos desse conjunto A, ok? A terceira propriedade é a propriedade comutativa. O que é essa propriedade comutativa? Tanto faz eu ter A união B, como eu ter B união A. Essa ordem aqui não vai alterar a união dos conjuntos, certo? Tanto faz eu escrever A união B, como B união A, que a união desses elementos vai ser igual, ok? E a quarta e última propriedade é a propriedade associativa. O que seria essa propriedade associativa? Tanto faz eu ter A união B unido com o conjunto C, como eu ter A união da união com B e C. Então, tanto faz eu escrever A união B união C ou A união B união C. Vou ter o mesmo resultado, ok? Partindo agora para a interseção de conjuntos, o que seria essa interseção? Vamos ver um exemplo logo para a gente já compreender o que seria a interseção de conjuntos. Considere os conjuntos A formado pelos elementos A, B, C, D e o conjunto B formado pelos elementos C, D, E, F e G. Dá para perceber que esses dois conjuntos possuem elementos em comum, não é isso? Tem elementos aí que estão tanto no A como no B. Quem são esses elementos? O C e o D estão tanto no A quanto no B. Então, eu posso formar o conjunto C com esses dois elementos, C e D. Esse conjunto está representando todos os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, eu posso simplesmente chamar esse conjunto C de A interseção C. E esse é o símbolo da interseção, esse U grandão de cabeça para baixo. Então, a interseção de dois conjuntos, a interseção B, vai ser todos os elementos que estão tanto em A como em B. É o que eu tenho em comum nos dois conjuntos. Então, a definição formal ficaria da seguinte maneira. A interseção B é um conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X também pertence a B. Lembrem-se que lá na união eu tinha aqui, em vez do E, eu tinha o OU. Lá ele poderia pertencer ao A ou ao B ou ainda a ambos. Aqui eu vou pegar só apenas os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. Vou pegar apenas os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, ok? Vamos ver mais um exemplo. Aliás, vamos ver logo aqui a representação no diagrama de Venn dessa interseção. Se os dois conjuntos possuem elementos em comum, eu vou ter que ter essa área aqui que pertence tanto ao A quanto ao B. Então, vou logo colorir ela, que essa área colorida está representando a minha interseção, certo? Quem são os elementos dessa interseção? O elemento C e o elemento D, que pertencem tanto ao A quanto ao B. E aí, representando o restante dos elementos de A, são A e B. E o restante dos elementos de B, que pertencem somente ao B, são o E, o F e o G. Então, essa área que está aqui no centro colorida possui os elementos C e D, são os elementos que pertencem a ambos os conjuntos, ok? Já se eu tiver aqui no exemplo 2 os elementos A, aliás, conjunto A com os elementos A, B, C e o conjunto B com os elementos D, E e F, esses conjuntos não possuem nenhum elemento em comum, não é mesmo? Então, a interseção de A com B nesse caso vai ser o quê? Um conjunto vazio. Por que um conjunto vazio? Porque eles não possuem elementos em comum. Não tem nenhum elemento que esteja tanto em A quanto em B. Então, a representação gráfica aí ficariam apenas dois conjuntos separados. O conjunto A formado pelos elementos A, B, C e o conjunto B formado pelos elementos D, E e F, sem ter nenhuma parte deles se tocando, porque eu não possuo elementos em comum, ok? Vamos ver agora as propriedades da interseção. Na interseção também tem um elemento neutro. Quem é esse elemento neutro? É o conjunto
universo, ou seja, a interseção com o conjunto universo vai ser simplesmente igual ao conjunto A, que são todos os elementos que estão em A e no conjunto universo. Se eu estou falando de conjunto universo, então todos os elementos de A estão dentro desse conjunto universo. Logo, a minha interseção vai ser simplesmente igual ao conjunto A. A segunda propriedade é a propriedade idempotente. Assim como eu tenho a propriedade idempotente na união, eu tenho também na interseção. Se eu fizer a interseção do conjunto A com ele mesmo, eu vou obter o próprio conjunto A, que são todos os elementos que estão nos dois conjuntos. Então, se os dois conjuntos são iguais, então são todos os elementos de A. A terceira propriedade é a propriedade comutativa. Se eu tiver A interseção B, é a mesma coisa de eu ter B interseção A, certo? Essa ordem não vai alterar o meu resultado. Então, a gente chama isso de propriedade comutativa. E a quarta e última propriedade é a propriedade associativa, que é a mesma que a gente tinha lá na união. Tanto faz eu ter A interseção B interseção com C, como eu ter A interseção com B interseção C. Eu vou ter aí o mesmo resultado, ok? E existem ainda as propriedades da união e da interseção, que é quando eu junto na mesma operação união e interseção ao mesmo tempo. A primeira propriedade é a distributividade da união em relação à interseção. Como é que ficaria isso? Se eu tiver A união com B interseção C, eu posso fazer aquele chuveirinho que a gente faz lá nas operações, nas expressões. Então, teria o que? A união B interseção com, fiz a união B da seguinte maneira, A união B, que é essa parte aqui, agora eu faço A união C. Então, A união com B interseção C é a mesma coisa de A união B interseção com A união C. E a representação no diagrama de Venn ficaria da seguinte maneira. Essa parte pintada que eu tenho aqui é o que está me representando essa propriedade. A união com B, interseção com A, união com C. É só que está pertencendo às duas uniões. Então, o conjunto A vai entrar inteiro, porque ele está nas duas operações, tanto na união com B como na união com C. E aqui eu vou ter apenas esse pedacinho que pertence ao B e C, e esse pedacinho que pertence ao C e A. Essa parte aqui não entra, porque ela não pertence à união de A com B, e essa não entra porque ela não pertence à união de A com C, ok? A segunda propriedade é a da distributividade da união em relação a... Na verdade, isso aí está errado, pessoal. Essa escrita aqui é para ser da seguinte maneira. Isso aí é para ser distributividade da interseção em relação à união. Então, essa palavra devia estar aqui, no lugar da união, e a união devia estar aqui, no lugar da interseção, ok? Só que fica da seguinte maneira, a interseção com B união C, eu posso fazer o mesmo chuveirinho. Eu posso ter A interseção B, eu só apagar aqui essa linha para não ficar no meio. Então, essa união aqui, ela devia estar no lugar da interseção. Então, voltando, eu posso fazer o chuveirinho A interseção B, que é o que eu tenho aqui, união com A interseção C. É o mesmo processo que eu fiz aqui na propriedade anterior. Então, isso no diagrama de Venn ficaria da seguinte forma. Eu vou ter apenas a parte colorida que representa essa propriedade, que é o que está na união de A com B e o que está na união de A com C ao mesmo tempo, ok? Eu tenho ainda as seguintes propriedades. A união com a interseção B é igual ao próprio conjunto A, certo? Então, se eu tiver a seguinte relação, A união com a interseção B, o resultado vai ser o próprio conjunto A. Por quê? Porque na interseção de A com B vão ser apenas os elementos que pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo. Então, se eu estou unindo isso com o conjunto A, então, todos os elementos dessa interseção já pertencem também ao A. Então, o resultado vai ser o próprio A. Certo? A princípio, isso pode parecer um pouco abstrato, com tanta letra, parece uma sopa de letrinhas, né? Mas, quando a gente estiver fazendo exercícios, vocês vão compreender. E a segunda propriedade aí é
A interseção com A união B. Então, o mesmo processo. Se eu tenho A união B e eu vou fazer essa interseção com A, todos os elementos que vão pertencer ao A união com B e ao A ao mesmo tempo já vão estar pertencendo ao conjunto A. Então, isso vai ser simplesmente igual ao próprio conjunto A, ok? E a representação no diagrama de Venn dessas duas propriedades vai ser a mesma coisa, é apenas o próprio conjunto A, que é a parte aqui colorida, ok? E, para finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, vamos ver a quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Então, vamos supor aí o conjunto A formado pelos elementos A, B, C, D, E, F, I, e o conjunto B formado pelos elementos A, E, I, O e U. Se eu fizer a união desses dois conjuntos, a união B, eu vou ter o seguinte conjunto: A, B, C, D, E, F, I, O e U, certo? Se eu pegar a interseção de A com B, quem são os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B? Tenho aqui o A, que está tanto no A quanto no B. Eu tenho o B, aliás, o B não. Deixa eu só apagar aqui. Eu tenho o elemento E, que está tanto no A quanto no B. E eu tenho o elemento I, que está tanto no A quanto também no B. Então, a interseção desses dois conjuntos A e B é formada pelos elementos A, E e I, certo? Mas aí, se a gente quiser saber a quantidade de elementos, quantos elementos tem o conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de elementos do conjunto A é igual a 7. Quantos elementos tem o conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5, certo? O número de elementos de B é 5. Quantos elementos tem a interseção? Basta eu olhar aqui, se eu já fiz essa interseção, basta eu contar esses elementos, né? Eu tenho 1, 2, 3 elementos na interseção. E na união? Se eu já fiz aqui o conjunto união também, é só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a união desses dois conjuntos possui 9 elementos. No entanto, se eu observar, quantos elementos tem em A? Quantos tem em B? Se eu fosse somar, daria 12. É isso? 7 mais 5 é igual a 12. Portanto, diferente de 9, é isso? Então, mas por quê? Se eu estou fazendo a união de A com B, não bastava apenas eu somar? Não, porque eu tenho os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, certo? Eu tenho 3 elementos que estão tanto em A quanto em B. Então, se eu só somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, eu vou obter um número incorreto porque eu estou contando esses elementos aqui, ó, que não foram repetidos na união, eu estarei contando eles 2 vezes. Então, como é que eu resolveria isso? Se 7 com 5 dá 12, e eu sei que a união só tem 9, se eu subtraísse o 3, então ficaria 12 menos 3 dá igual a 9, não é isso? Então, o número de elementos da união de A e B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Isso aqui, essa regra, pessoal, é geral. Se eu não quiser escrever, se eu conhecer a quantidade de elementos de A, for um conjunto muito grande, e a quantidade de elementos de B, e eu quiser conhecer quantos elementos tem essa união, basta que eu conheça também o que? O número de elementos da interseção. Eu aplico nessa relaçãozinha, que vai ser válida para todos os conjuntos. O número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção de A com B. Beleza? Então, espero, pessoal, que vocês tenham compreendido. Um abraço e até a próxima aula.